Bem-vindos a mais uma aula de maquiagem artística e hoje nós vamos aprender a fazer esse lobo sensacional com essa cara de mal e eu tenho certeza que vocês vão amar essa aula. Vem comigo! Estamos de volta para mais uma aula de maquiagem artística. Vem comigo! Hoje nós vamos utilizar para fazer o nosso lobo pancake cremoso, é uma tinta à base de água, tá? Branco. Eu vou usar ele em preto também e vou usar o vermelho. Essas três cores são as cores básicas que nós vamos utilizar para fazer o nosso lobo. Vou utilizar o pincel língua de gato, tá? Esse aqui é o pincel Ceramic número 12. Vocês podem usar o 12, o 16, fica a critério, depende da abrangência, né, da área que vocês querem. Só que eu vou começar com a esponjinha, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou umedecer a minha esponjinha na tinta branca e vou fazer toda a base do meu lobo, tá? Com o branco. Toda a base eu vou fazer com o branco. Então eu vou começar a fazer, né? Limpo aqui o excesso. Eu venho aqui, ó, e começo a fazer toda a base do meu tigre. Eu vou aplicando com a esponja e com batidinhas, tá? Evita arrastar para a gente não ficar com marcas. Então a gente sempre que aplicar tintas com esponja, a gente procura fazer isso dando batidinhas. Aquela criança tem uma certa dificuldade de passar no olho, pode fazer em volta, tá? Se a criança não tiver dificuldade, não tiver nenhuma sensibilidade maior, você também vai pintar a pálpebra superior. Aí vai ficar a critério da criança que você está atendendo, tá? Aqui eu vou fazer uma subidinha que vai ser a minha orelha e do outro lado a mesma coisa. E aqui no meio eu tenho só o meu acabamento. Tá? Então eu vou cobrindo toda a área, vou abastecendo a tinta, né? Aqui eu vou fazer bem a cobertura do bigode. Com bastante cuidado. Agora, essa é a parte da base, né? A parte de baixo, que vai ser a base para os efeitos que nós vamos colocar no lobo, tá bom? A gente pode colocá-la bem aqui para baixo. Prontinho. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui no meu godê, um pouquinho do branco, tá? Já tinha um pouquinho aqui, eu vou botar mais um pouquinho. Com bem menos preto. Colocar uma gotinha de preto aqui, porque eu quero misturar isso e formar o cinza. Eu vou misturar aqui, ó, o preto com o branco que eu tinha colocado, tá? Se eu achar que é pouco, eu posso colocar mais um pouquinho. Tô achando até que é pouco branco. Vou botar mais um pouquinho de branco. E vou colocar mais uma gotinha de preto, porque ficou um cinza muito clarinho. Então vamos lá. Eu continuo fazendo a misturinha aqui no meu godê. Misturinha pronta, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma esponjinha que eu usei no branco, vou limpar aqui o meu pincel. E já vou começar a aplicar. Sendo que agora eu não aplico em todo o rosto, eu vou aplicar só nas áreas em que eu quero escurecer, né? Então aqui, ó, eu coloquei aqui, percebi que tá clarinho, né? Que tá bem parecido com o branco. O que eu faço? Você vai lá, bota mais um pouquinho de preto, mistura esse preto de novo. Você vai dando, né, o tom que melhor te agrada na maquiagem, tá? Eu limpo o meu pincel aqui de novo. E agora sim, ó, olha como eu já consegui um tom de cinza mais fechadinho, ó.
Aqui, ó. E aí eu começo a colocar nessa parte interna, deixando sempre uma pontinha de branco na área, tá? Eu vou cobrir com o cinza, porém eu vou deixar sempre uma pontinha de branco em toda a lateral. Só não vou colocar aqui no bigode, o bigode vai continuar branco. Depois eu vou até ter que passar um branquinho aqui porque acabou escapulindo. E aí eu vou colocar aqui, também vou deixar um branquinho aqui nas laterais, tá? Ó, eu deixo o branquinho aqui, deixo um branquinho aqui e também vou colocar na minha orelha, tá? Deixando esse branquinho aqui assim, pra dentro. Eu vou pegar o meu pincel branco, o meu pincel número 2, tá? Com a tinta branca. E aí eu coloco a parte no godê, um pouquinho do branco, umedeço o meu pincel e aí eu vou fazer os meus pelinhos laterais dessa orelha, tá? Eu tenho alguns pelinhos que saem aqui na lateral e aí eu vou fazer com a tinta branca, ok? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. O movimento é aquele, gente, encosta e puxa o pincel, trazendo só a pontinha, aquela leveza que a gente já conversou aqui do pincel. Então eu fiz todo o pelinho lateral. Aqui também, ó, eu vou puxar os pelinhos laterais, dando o acabamento na maquiagem, tá? A gente vai aproveitar aquele branquinho, né, que tava sobrando, que eu deixei na lateral e vou fazer. Aqui embaixo, eu vou puxar um branco. E também vou aproveitar o outro ladinho da minha esponja e vou trazer o branco aqui para esse bigode que tinha ficado meio apagadinho, né? Agora eu continuo fazendo aqui os meus pelinhos laterais. Aquela mesma técnica do encosta e puxa, encosta e puxa. E aí conforme você puxa, a cerda vai... Você afasta a mão para ela descer, para ela ficar bem fininha. Uns mais compridinhos, uns mais curtinhos. E aí você vai variando. Agora nós vamos pegar o mesmo pincel, que é o língua de gato, o pincel redondo, número 2. Vamos umedecer e vamos usar na tinta preta, tá? Vou colocar um pouquinho da tinta preta também aqui, a parte no godê. E vou abastecer o meu pincel com ela. O que eu vou fazer agora e quais são os detalhes que a gente tem que se preocupar agora, né? Nós vamos começar a fazer então toda a parte de acabamento. Então eu gosto de começar pelo nariz. A gente pinta o nariz todinho, desce aqui para esse meio do nariz, desce para a lateral e a gente vai descer aqui também no meio, ó, a gente vai fazer um puxadinho. Aqui, ó. O nariz do nosso lobo, ele é bem grandinho, né? A gente pode pintar essa parte interna do nariz aqui para ficar bem pretinho. Gente, essa tinta é à base de água, é uma tinta hipoalergênica, então não se preocupe em utilizar nas áreas, tá bom? E aí, pintado aqui embaixo, a gente vai fazer a finalização. Aqui nós vamos descer e subir. Desceu, virou e subiu. Procura usar a criança normalmente não tem, mas nós adultos já temos o nosso bigode chinês aqui, né?
Então procura usar essa linha aqui como uma referência na hora de subir. E aí você vai trazer para cá, pro teu nariz, alguns detalhes que vão dar essa característica. A tendência é trazer esse detalhe. Sobe essa linha. Esse detalhe de cara de mal. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Nossa sobrancelha vai ser coberta com a tinta preta. A mesma coisa do outro lado. Se você puxar esse risquinho aqui, você já traz um mar de carinha de mal para o nosso lobo. Aqui eu vou fazer aqui a parte interna da minha orelhinha, tá? Eu vou trazer aqui, ó, o mesmo sistema de encosta e puxa, tá, gente? Para fazer pelos. Tá? Nós vamos ter pelinhos. E eu vou subir a outra orelhinha do meu lobo. Vou fechar aqui. E eu vou fechar aqui. E aí o nosso lobinho vai tomando forma. Aqui eu vou fazer uma arrastadinha, ó. Só com a pontinha do meu pincel. Para eu então finalizar a mesma coisa do outro lado. Eu arrasto a pontinha do meu pincel e vou fazendo zigue-zague. Uns mais para dentro, uns mais para fora. Isso aqui é totalmente irregular. Eles não precisam ficar iguais os dois lados. Um pincelzinho fofinho de esfumar. E vou passar aqui só para esfumar. O pincelzinho é justamente para isso, para ele esfumar esse olho, ó. E aí eu vou aproveitar o pincel sujinho e vou esfumar essa parte aqui embaixo do meu olho também. Eu vou criando textura para eu ter essa cara de bem de mal do nosso lobo, né? Com umas partezinhas mais escuras. Agora, pra gente finalizar, nós vamos fazer toda a parte de bigode. Com o pincel filete, a gente encosta a pontinha do pincel filete e vai arrastando para fazer esse detalhe aqui do bigode. Com o pincel na tinta branca, puxamos os dois dentes laterais. Aproveitando que eu estou com o branco, eu já vou fazer também os dentinhos. Os dentinhos eles serão feitos aqui em cima do batom vermelho que eu já estou. Um dente, outro dente. O contorno desses dentinhos. O contorno das minhas presas. E agora, vou fazer só uns puxadinhos e vamos colocar os bigodes do nosso lobo. Aquele pincel que eu já falei para vocês, né? Que é o pincel filete com cerdas longas, justamente para ele me dar essa mobilidade. E aqui nós vamos fazer os detalhes, né, de luz e sombra, que são muito importantes para criar esse aspecto de profundidade, de coisa mais profunda. E
E aí, como são traços que eu não preciso de tanta precisão, eu posso usar esse mesmo pincel. Finalizado o nosso lobo, tá? Vocês podem acrescentar o glitter se vocês quiserem, tá? Eu acho uma maquiagem que não haveria necessidade, mas se a criança pedir. E vocês podem acrescentar algumas manchinhas, né? Tipo na pele do lobo, aqui assim na orelha, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje. Não deixa de colocar teu nome aqui no comentário, seu nome completo nos comentários desse vídeo, para que a gente possa computar a sua presença nessa aula. Até a próxima!